Olá, povo de Deus! Para compreendermos bem o Concílio Vaticano II, é importante que conheçamos alguns elementos históricos desse mesmo concílio. A primeira metade do século XX, temos a presença da Igreja bem estruturada na Europa e na América. Nos outros continentes, África, Ásia e Oceania, as missões, pequenas comunidades. E após a Segunda Guerra Mundial, a situação começou a mudar bem rapidamente. Porque temos aí as consequências nefastas de pelo menos duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, deixando rastros de fome, de dor, de falta de esperança, de destruição e miséria. O Papa Pio XII, um hábil diplomata, liderou a Igreja durante os anos da guerra, inspirado pelo princípio da neutralidade. Após a guerra, condenou fortemente a ideologia comunista e a luta de classes. Essa decisão favoreceu o distanciamento da Igreja do que na época se chamava de massa operária. Em 1958, com a morte de Pio XII, foi eleito o patriarca de Veneza, Angelo Giuseppe Roncalli, que escolheu o nome de João XXIII, um homem de idade avançada, pensava que seria um papa de transição, mas ele mesmo não pensava assim. Sentiu-se chamado pela providência a guiar a Igreja no caminho de encontro com as mulheres e com os homens do seu tempo, em vista de aliviar as suas dores e seus sofrimentos. Em 25 de janeiro de 1959, ele já anunciou o seu desejo de convocar um concílio. Sim, manifestou uma grande esperança na Igreja. De imediato começaram os preparativos para a grande assembleia, cuja data de início, inclusive, foi definida para o dia 11 de outubro de 1962. Uma semana antes do início do concílio, o Papa fez uma peregrinação a Loreto e a Assis para invocar a ajuda da Virgem Maria e de São Francisco para o já próximo evento do concílio. O início solene ocorreu, portanto, no dia 11 de outubro de 62, e a cerimônia foi transmitida para o mundo todo. Pela primeira vez, bispos da África, da América, da Europa foram vistos juntos. Os fiéis como que tinham a impressão de tocar quase com as mãos a catolicidade da Igreja e a sua presença em todos os cantos do mundo. Na abertura do concílio, num contexto alegremente solene, rodeado por mais de 2.000 bispos, começou a ler o discurso de abertura. Alegra-se a Santa Mãe Igreja, porque, por singular dom da providência divina, amanheceu o dia tão ansiosamente esperado, em que solenemente se inaugura o Concílio Vaticano II. Aqui, junto do túmulo de São Pedro, com a proteção da Santíssima Virgem, de quem celebramos hoje a dignidade de Mãe de Deus. E o concílio começou. Na fase preparatória, foram criadas comissões, geralmente presididas por um cardeal da Cúria, com a tarefa de preparar os textos a serem submetidos ao debate no concílio. Cada bispo podia se inscrever e falar por 10 minutos no período das discussões dos documentos. A primeira sessão foi um período de aquecimento, poderíamos dizer, que serviu para desenvolver um método eficaz de trabalho.
Nas sessões subsequentes, o concílio pôde dar os tão esperados frutos para a Igreja Católica, para os irmãos separados e para toda a humanidade. Nos primeiros dias do concílio, um acontecimento internacional colocou em risco a paz mundial. Aviões americanos de reconhecimento notaram que os russos estavam instalando mísseis na ilha de Cuba, governada por Fidel Castro. Os Estados Unidos sentiram a ameaça. O presidente John Kennedy chegou a fazer um pesado discurso diante dessa notícia. João 23, porém, fez um grande trabalho de apaziguamento que culminou numa mensagem de rádio em outubro de 1962, dirigindo-se não só aos católicos e aos cristãos, mas a todas as pessoas de boa vontade, desejosos da paz. Nos meses seguintes, o Papa publicou a encíclica Pacem in Terris, no dia 11 de abril de 1963. Esta encíclica introduzia também a categoria Sinais dos Tempos, a promoção econômica e social das classes trabalhadoras, a entrada das mulheres na vida pública, não eram para ser combatidas, mas para serem consideradas antes formas de realizar o reino de Deus na terra. Denunciou a corrida armamentista. Na era da bomba atômica, inclusive, não se podia mais falar de uma guerra justa. Logo após a conclusão da primeira sessão do concílio, anunciou-se a enfermidade de João 23. A morte ocorreu na noite de 3 de junho de 1963. Espalharam-se muitas dúvidas sobre a continuidade do Concílio Vaticano II. Após o funeral do falecido pontífice, os cardeais reunidos em conclave em 21 de junho de 1963 elegeram o cardeal de Milão, Giovanni Battista Montini, que tomou o nome de Paulo VI. Logo em seguida, o Papa confirmou o seu desejo de dar continuidade ao Concílio Vaticano II, dando muita alegria à Igreja, ao povo de Deus. Definiu a data da segunda sessão para 29 de setembro de 1963. Apresentou também um programa: encorajar uma melhor consciência da Igreja sobre si mesma, promover a renovação da Igreja, visando alcançar a unidade dos cristãos e o diálogo com o mundo contemporâneo. Um grande programa. Com a mudança prática, o Papa nomeou 4 moderadores para dirigir o trabalho da Assembleia e para informá-lo dos progressos realizados pelo concílio. Eles desempenharam um papel naturalmente importante, tanto na articulação do trabalho da Assembleia Conciliar, como enquanto um elo entre o Papa e os bispos. Outra inovação importante foi a informação para os jornalistas, porque corriam também, com essa falta de informação para os jornalistas, verdadeiras fake news, para usarmos uma palavra do nosso tempo, porque muitas coisas não eram bem compreendidas, muitos gestos não eram bem compreendidos. Nesta segunda sessão, foi analisado um primeiro esboço da Lumen Gentium. Foram discutidas as alterações na Constituição litúrgica sugeridas na primeira sessão, discussões sobre o ecumenismo. Em 4 de dezembro de 63, a segunda sessão foi concluída por Paulo VI com um discurso bastante positivo, verdadeiramente de ânimo
para a continuidade do concílio, vendo desde já os seus frutos. Ao final desse discurso, o Papa anunciou que em janeiro de 1964 ele iria como peregrino à Palestina. Foi uma viagem altamente significativa para a continuidade do concílio. Esta viagem, em 4 de janeiro de 1964, foi o primeiro fruto do concílio e mostrou o desejo do Papa a passar à fase de aplicação dos desejos dos bispos reunidos em Roma. Foi uma verdadeira volta às origens, um regresso às origens cristãs, aos lugares onde nasceu o Salvador. O Papa celebrou a missa na Igreja do Santo Sepulcro. Depois recitou uma oração a Jesus, expressando assim a sua espiritualidade cristocêntrica. Na sede da delegação apostólica, recebeu a visita do chefe dos ortodoxos, Atenágoras I, e assim, finalmente, iniciava um caminho de respeito e fraternidade entre as religiões. A terceira sessão começou no dia 14 de setembro de 1964, com uma grande novidade no âmbito litúrgico. O Santo Padre celebrou a Eucaristia juntamente com 24 padres conciliares, mostrando que na Igreja Católica a missa poderia ser concelebrada, isto é, celebrada por vários sacerdotes reunidos ao redor do mesmo altar. Uma grande novidade litúrgica que já tinha brotado naturalmente no concílio. Nesta sessão, os principais documentos colocados em discussão tratavam da futura Constituição sobre a revelação divina, a Igreja no mundo contemporâneo, o texto sobre o apostolado dos leigos, sobre a liberdade religiosa, e os trabalhos avançaram muito, e já era possível pensar numa sessão de conclusão do Concílio Vaticano II. Já em janeiro de 1965, Paulo VI anunciou a data da quarta sessão, que começaria em 14 de setembro de 1965. As comissões trabalharam arduamente e em junho daquele ano, a Secretaria-Geral conseguiu enviar aos bispos os textos dos documentos reformulados de acordo com as indicações recebidas pelo concílio e pelas discussões conciliares. Na ocasião da abertura desta sessão, o Papa anunciou duas grandes notícias. Primeiro, instituiu o Sínodo dos Bispos e também anunciou a sua decisão de aceitar o convite do Secretariado das Nações Unidas para visitar a ONU por ocasião do seu 20º aniversário de fundação. Era também este um sinal da atenção da Igreja aos problemas do mundo, assim como ocorreu no próprio concílio. A última sessão teve dois grandes momentos: a apresentação final dos textos, com as melhorias que foram feitas, precisavam ser feitas, e os textos que foram submetidos à votação final. Portanto, estávamos na última sessão do concílio, para poder publicar estes textos todos. Em 7 de dezembro de 1965, ainda um outro acontecimento importante. O bispo de Roma e o patriarca ecumênico, na sequência do intenso trabalho do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, decidiram cancelar a excomunhão recíproca que as duas igrejas tinham criado em 1054. Tanto tempo depois, nesse momento, um perdão,
vamos dizer assim, o cancelamento da excomunhão recíproca. Que gesto importante para o futuro. Que gesto grande em vista da unidade dos cristãos. O Vaticano II, então, foi concluído no dia seguinte, 8 de dezembro, na Praça de São Pedro, na presença das delegações de 81 governos e 9 organizações internacionais. Em sua homilia, o Papa convidou os bispos e observadores a trabalhar, cada um na sua própria esfera, pela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes, de força moral, de alegria e esperança. Este era o objetivo do concílio.